Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais um encontro no momento em que coisas muito interessantes e importantes estão acontecendo aqui no Brasil e em outras partes do mundo e que merecem um olhar muito atento de todos nós. Afinal de contas, você e eu estamos recebendo informações sobre situações que estão acontecendo fora do nosso país e aqui dentro do nosso país, com o propósito de fazer com que a gente tenha opinião sobre esses temas. Porque a nossa opinião também acarreta comportamentos que nós temos no nosso cotidiano e comportamentos políticos também. Afinal de contas, a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação, pensamento do filósofo Hegel. E aí me vem à cabeça uma outra frase, né, que é filosófica também, mas essa de Raul Seixas, que ele colocou numa das canções, que dizia que eu não confio na minha cabeça porque ela só pensa naquilo que ela aprendeu. Por isso, eu sou mais eu. Gente, é uma frase muito interessante porque ela nos remete a esse desconfiômetro, né? A jogar a nossa intuição para analisarmos algumas situações, algumas informações que a gente recebe. Porque se a gente recebe informação pela metade, deformada, cortada, adulterada, manipulada ou mal intencionada, a nossa opinião vai sofrer um problema também, né? Então, como ter uma opinião e um veredito justo se esse conjunto todo de informações ou de desinformações chega até a gente, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre algumas questões objetivas, alguns fatos estão se dando aqui, mostrar também algumas bizarrices nesse período que o senhor Paulo Gonet tem pela frente aí para decidir o que ele fará com a nossa nação no quesito passar o nosso país a limpo ou não em relação ao crime que esteve à frente do nosso país. Bom, antes de entrar aqui nesses temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas, né? Em primeiro lugar, essa notícia aqui. PGR se manifesta contra pedido de Bolsonaro para ter acesso à delação de Mauro Cid. Solicitação foi feita nos autos do STF, que investigam a venda ilegal de joias recebidas pelo ex-presidente. O que está acontecendo? A defesa de Bolsonaro quer ter o acesso à delação integral de Mauro Cid. Só que Mauro Cid, ele não fez uma delação somente em relação a um crime. Ele fez delação em relação a todos os crimes que ele tinha conhecimento, que o Bolsonaro esteve envolvido. Então, existem vários inquéritos ainda abertos. Bom, a defesa de Bolsonaro terá a oportunidade de provar alguma coisa ou de se defender no curso da ação penal. Mas a ação penal ainda não foi iniciada, porque o senhor Paulo Gonet tem o prazo, ainda dessa semana, para dar o seu veredito. Se ele vai denunciar essa Orcrim ou se ele vai pedir o arquivamento dos crimes que chegaram até a mesa dele ali no inquérito que a Polícia Federal concluiu. Ele pode pedir eventualmente uma diligência aqui ou outra acolá. Mas o prazo, gente, que está dado é esse aí. E o benefício que ainda se tem na PGR é que o judiciário está em recesso. Volta agora a funcionar dia 1º de agosto. Então, até dia 1º de agosto, o benefício aí é do Procurador-Geral da República para se manifestar. Mas pode ser, enquanto eu estou falando aqui com vocês, que já esteja sendo gestada aí uma denúncia. Nós teremos informações nos próximos dias, não tem como esse assunto ser jogado para frente. O senhor Paulo Gonet, ele entrará para a história, ou como alguém que, de fato, fez com que a Procuradoria-Geral da República exercesse o seu papel institucional e denunciasse esses criminosos todos que fizeram tanto mal ao nosso povo, ou simplesmente dando cobertura a tudo aquilo que fez de iniquidade na PGR o senhor Augusto Aras, né? Bom, então nós aqui pelo menos estamos cobrando e as nossas vozes aqui elas vão repercutindo, né? Vão chegando em vários lugares e muitas pessoas que não estavam atentas passam a ter atenção em relação a isso, né? Então, senhor Paulo Gonet, estamos acompanhando e torcendo aqui, tá? Para que as coisas caminhem no rumo que tem que caminhar. Enquanto isso, o criminoso, o maior da nação, continua solto, envenenando a sociedade, né? As pessoas que seguem. Fez uma publicação hoje falando de quê? De Cuba. Cuba deve 2 bilhões e 600 milhões ao Brasil, que em tese teria facilitado o contrato com a empresa cubana com o filho de Lula. Vem sempre com essa ladainha. Então veja, senhor Paulo Gonet, do que o senhor vai livrar o povo brasileiro.
se essa insanidade estiver numa cadeia, ele não vai poder publicar coisas nas redes sociais, né? Então nós vamos ficar com a cabeça mais arejada e vamos nos ocupar com debates de coisas sérias aqui no Brasil, né? E aí coisas sérias importantes que merecem olhar da gente dizem respeito a isso aqui, ó, direitos sociais do povo brasileiro no governo Lula com o ministro Haddad, né? A notícia de hoje no Valor Econômico. Governo estuda mudanças em seguro-desemprego, BPC e BPC para reduzir despesas. Medidas em avaliação pela equipe econômica dependem do Congresso se entrarem em vigor em 2025. Gente, então quer dizer que o problema do nosso país é o seguro-desemprego e o dinheiro para aposentado, para pessoas que têm algum tipo de enfermidade, alguém que tem uma idade avançada. É aí que está o problema do nosso país? Então, gente, muita calma nessa hora, né? Quando a gente resgata essa informação aqui do Monitor Mercantil, nós temos o seguinte fato. Brasil gastou mais de 10 trilhões de reais com a dívida em 7 anos e ainda deve 6 trilhões de reais. Senhor ministro Haddad, por que essa questão não é jogada assim publicamente, fraternalmente, transparentemente para a sociedade discutir? Então, nós somos obrigados a aceitar que o Brasil está pagando essa montanha de dinheiro e a gente não pode nem tocar no assunto, não podemos saber para onde vai esse dinheiro, da onde surgiu essa dívida, por que essa dívida não pode ser negociada, quem que recebe esse dinheiro, quais são os grupos que recebem esse dinheiro do povo brasileiro. Gente, quando a gente viaja mundo afora, né, você vê as coisas funcionando nos países e você fica pensando assim, pô, esse país é mais rico que o Brasil? Não. Mas por que esse país é tão bem resolvido numa série de situações e nós lá, com muito mais recursos, nós não somos, né? Tem alguém se dando muito bem, né? Ou algum tipo de classe social se dando muito bem aqui no nosso país. E isso é obrigação de um governo progressista de colocar para o debate público, né? Não dá para fingir que essa coisa não acontece, que nós temos aqui esse tipo de recurso do povo brasileiro que vai para a ciranda financeira, né? Bom, o nosso portal aqui tem esse papel, né, gente, de levantar essas questões aí. Mande seu comentário o que você acha dessa história, tá legal? E aí a gente entra no mundo da insanidade, né? Gente, olha só, o Bolsonaro ganhou muito dinheiro, né? Ele podia pegar algumas figuras assim, dentro do partido dele, que estão próximas dele, e falar assim, meu amigo, olha só, você é um cara de direita, de extrema direita, mas você não está bem da cabeça, não. Você quer que eu te patrocine aí uma internação numa clínica psiquiátrica? Porque você vai parar na cadeia, né? Ou você é maluco ou você é criminoso. Das duas, uma será o seu fim. A criatura aqui, um dos mais proeminentes desse mundo negacionista, esse mundo virulento, criminoso, é esse deputado, o Gaia, né? Então ele está lá nos Estados Unidos, essa gente adora os Estados Unidos, eu não sei porque que eles dizem Brasil acima de tudo, né? E aí ele está sendo analista das eleições dos Estados Unidos. Então, o mundo está correndo perigo, segundo a extrema-direita bolsonarista, porque pode ganhar as eleições nos Estados Unidos uma ultra-esquerdista, né? Confira aqui a frase, o pensamento míope da criatura. Sobre a Kamala. A Kamala, aqui, ela é como se fosse a Sâmia Bonfim no Brasil. Esquerdista, histérica, ultra-radical. Tanto é que existe um... Então, né, paramos por aqui, né? A deputada Sâmia Bonfim, uma das melhores parlamentares que o Brasil já teve. Valorosa, destemida, ética, correta, defende direitos humanos, defende as pessoas mais humildes aqui no nosso país, tem uma visão crítica, é uma excelente parlamentar. Então, se Kamala Harris for assim, tá ótimo, né? Mas eles gostam de dar aquelas pitadas, né? Que ela é histérica. Então, olha só. O Trump está dizendo a mesma coisa, né? Então, essa gente se conecta nesse mundo cão. A matéria de hoje diz que Trump ataca Kamala em primeiro comício após desistência. Aí vem o texto aqui. Tratando a democrata por um novo apelido, de Kamala Mentirosa, o anterior Kamala Risonha parece não ter colado entre o eleitorado. Trump também acusou a adversária de ser a pior vice-presidente da história dos Estados Unidos, chamando-a também de força motriz ultraliberal por trás de cada catástrofe de Biden. Então, quer dizer, ela é liberal ou ela é de esquerda, né? Então, eles têm uma confusão mental muito grande. Aí na frente a confusão fica assim, ó, na cabeça da fala do Trump. Ela é uma lunática radical.
de esquerda que destruirá nosso país, afirmou o candidato republicano, acrescentando que ela é pior até que Bernie Sanders, senador independente de Vermont. E aí, olha só que maluquice, gente. Aqui uma matéria aqui falando do comportamento dos republicanos, né? Líderes do Partido Republicano pedem aos colegas que evitem ataques racistas e sexistas contra Kamala Harris. Então os caras precisam pedir para não ser racista. Ou seja, na essência, eles praticam, né, as falas racistas sem nenhum tipo de problema. Então está tendo advertência, olha, não ataquem, tá? Ou falas sexistas. Só que o vice lá da chapa do Trump, o Vance, ele mandou uma aí, né, que mostra o perfil psiquiátrico, psicanalítico e moral dessa gente, né? Abre aspas para a fala da criatura. Nós somos efetivamente comandados nesse país por democratas, um bando de mulheres com gatos e sem filhos. Então, quer dizer, mulher que tenha gatinho e não tenha filho, então é o demônio, né? Bom, sem filhos que são infelizes em suas vidas e com as escolhas que fizeram e querem tornar o resto do país infeliz também, afirmou Vance. Ou seja, é o picaretinha que está nascendo ali, a sombra do picareta-mor lá nos Estados Unidos, né? Então, gente, são essas as questões todas aí que estão no debate do cotidiano. Mais tarde eu vou falar com vocês aqui sobre Venezuela, né? Vamos tratar desse assunto aqui. Tudo que a gente está recebendo de informação que vem de lá são informações que visam apenas a nos informar para a gente ter uma opinião livre? Ou será que alguns fatos como a Venezuela ter a maior jazida de petróleo do mundo tem alguma importância nesse tipo de debate? As grandes potências, né, que estão ali de olho na Venezuela estão de fato preocupadas, né, com a democracia na Venezuela, o modelo democrático ou modelo político da Venezuela. Essa é a questão central. O bloqueio todo que está se fazendo em relação à Venezuela visa exclusivamente pressionar a Venezuela para que adote um modelo democrático, como, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Bom, vamos analisar isso mais tarde, tá bom? Mas fica aí essas perguntas aí, ficam as perguntas para você mandar o seu comentário, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.